Josivaldo, e sua vida amorosa? Cara, eu fui bem. Agora eu já estou com 52 anos e a carreira está encerrada, mas eu quando jovem, eu gostava muito de curtir. Eu era namorador, sim. Eu era bem namoradorzinho. E eu sempre gostei dessa coisa de mulher. E aí. Mas eu tinha muito medo de me casar sem ter uma formação. Aham. Eu achava que dificultaria muito a minha vida com esposa e filhos sem uma formação, sem um emprego, sem uma profissão. Apesar de ter sido pai quando eu tinha 19 anos, meu filho hoje é professor aqui na Escola Couto Magalhães, também trabalha na Orgateco e nas aldeias, ele tem umas 3 faculdades. Olha que bom. Ele é contador, professor de letras, professor de pedagogia também. O Eudes Charles Caseca da Silva Ferreira. E aí, eu peguei o tempo bom de Campinápolis, para ser sincero. Nós não tínhamos essa tecnologia aqui, o celular ao alcance das mãos, toda essa estrutura toda. A gente não tinha isso. Só que eu costumo dizer para as pessoas que é da minha geração, mas nós não sentimos falta disso. A gente foi feliz do nosso jeito. Não tinha as coisas que não tinha, a gente fazia do nosso jeito. Se não, aqui na cidade tinha os clubes de danças. Você frequentava muito? Batatinha, Sapolândia e tal. Nós lá da fazenda, a gente não tinha essas facilidades de vir. Porque às vezes as nossas condições não era possível ter nenhum calçado, até uma roupa melhor para isso. Mas isso não quer dizer que a gente não era feliz lá. A gente criava nossas situações. A gente inventava os mutirões, inventava um banho de represa, inventava aqueles forrozinhos no final de semana, um jogo de futebol. A gente era feliz do nosso jeito, a gente vivia uma vida intensa. Vocês sozinhos a social. própria diversões. A gente criava a própria diversão. Criava, porque na época, na área rural, tinha muita gente. Então, em todo local que você fosse, tinha muita gente. Então, a gente acabava se divertindo, talvez até mais do que os jovens de hoje. A gente criava a nossa situação. E daí eu fui levando essa vida de curtição assim, embora nunca deixei de estudar. Eu sempre achei, como disse o Monteiro Lobato, que um país se faz com homens e livros. É necessário estudar, sim. É uma das coisas muito importante na vida de um ser humano, os estudos. Eu enfrentei todas as dificuldades que eu te apresentei aí, deixei parte para trás para não crescer muito o discurso, para estudar. Às vezes não tinha nenhuma estrutura de nada, até estudava as músicas que eu ouvia no rádio. O rádio foi meu grande aliado para poder desenvolver a minha cabeça como ser humano. E daí eu curti muito. Aí quando eu cheguei na época do ano de 95, eu fui estudar em Nova Chavantina. Era um projeto voltado para os professores rurais, chamado de Futuro Certo, e depois virou Projeto Geração. E lá eu conheci uma moça, que hoje é aqui do RH da prefeitura, a professora Marcilene, e lá a gente se envolveu e tivemos uma filha, depois casamos e tivemos a Milena, no caso, que hoje é farmacêutica, e depois o Henrique, esse garoto aí muito cheio de vida, cheio de amizades aí na cidade, Henrique Prado e Silva. A gente viveu junto durante 9 anos e depois não deu certo, separamos, eu me casei de novo, tive outro filho, Bruno Felipe de Souza e Silva, um bom atleta de futebol, o Henrique também, e depois também separei. Hoje Bruninho é o goleiro? Não. E depois eu me separei e hoje eu tô quase me casando de novo com outra pessoa. A gente já tá junto, já tem uns quase 10 anos. E agora, como qualquer ser humano, a gente, até os 20 anos, você e o Dentinho que tá ali atrás das câmeras, são muito jovens.
no começo. Obrigado pelo jovem. Até os 25 anos a gente passa vivendo essas fases aí de melhora psicológica, de estudo, de formação, visando o mundo de trabalho, de vida social. Ainda bem que muitos conseguem trilhar o caminho certo, porque muitos estão se perdendo pelo caminho e jogando a vida fora. Pensa que está curtindo, mas na verdade está jogando tudo fora. Então, a partir dos 25, você começa, talvez se case, tenha filhos, coisa assim, começa a trabalhar aceleradamente e vivendo até os 50 nessa aí, mais trabalho e filhos, família, enfim. A partir dos 50, você já começa a pensar diferente. É natural com todo mundo, você já começa a pensar numa aposentadoria, em netos, coisas assim. Eu diria que eu estou vivendo essa terceira fase, essa de pensar em netos, em pensar em me aposentar e até mesmo abandonar uma coisa que eu gosto muito, que é o rádio. Eu sou um eterno apaixonado pelo rádio. Do rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio.